Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 19, diz assim: E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: Eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Você pode dizer amém? Amém. Esse texto que nós lemos, ele faz parte de um capítulo de um livro que nós, os pentecostais, gostamos muito de fazer uso do mesmo. Capítulo de número 2, versículo de número 28, o profeta Joel, ele vai proferir uma promessa para o povo de Deus, que nós, os conhecedores da palavra, entendemos que houve o cumprimento da mesma no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, quando, no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no cenáculo, buscando aquilo que o próprio Cristo havia lhe dito para que eles ficassem na busca que Jesus havia dito para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E no dia de Pentecostes, como um vento veemente, forte e impetuoso, encheu aquela casa, todos foram cheios, falaram em novas línguas, e alguns homens incrédulos pensaram que aqueles homens estavam embriagados, quando o apóstolo Pedro se levantou e reafirmou aos mesmos que aqueles homens estavam vivendo o cumprimento da profecia do profeta Joel. Mas o que me chama a atenção, embora nós chegaremos aqui, são as circunstâncias em que acontece essa promessa, que acontece essa profecia. Se você ler o livro do profeta Joel, um livro pequeno, de 4 capítulos apenas, você vai ver que ele é dividido em algumas partes. Eu buscando e lendo, eu fui percebendo que existe, dentro daqueles que escreveram as histórias, daqueles que procuraram se aprofundar, existem ali ainda algumas dúvidas a respeito do período em que Joel profetizou. Alguns afirmam ter sido 400 anos antes de Cristo, dentro de Judá, até por conta da história que aqui é descrita, falar a respeito da geografia em que Joel estava vivendo. Mas o que me chama a atenção de verdade é que Joel, mesmo nós não temos a ideia do tempo em que ele profetizava, ele vai trazer, ou na verdade vai chamar a atenção do povo a respeito daquilo que estava acontecendo diante daquele povo e de como é que eles poderiam sair diante de tamanha adversidade em que eles viviam. O capítulo 1 do livro do profeta Joel, ele vai falar de um momento de crise e de um momento devastador que aquele povo estava vivendo. Claro que entendemos e sabemos que ele estava falando de um prenúncio do dia do Senhor, do dia em que Deus iria julgar a terra, que Deus iria pôr na balança os feitos daquele povo. Então Joel vai começar dizendo a respeito das nuvens de gafanhotos que viam e consumiam todo o produto da terra. A terra, naquele período, estava vivendo um tempo devastador. Nada mais existia sobre aquela terra. É interessante que ele vai falar sobre o gafanhoto,
vai falar sobre a locusta, vai falar sobre a largata, vai falar sobre o pulgão. E ele vai dizer que um vinha e consumia, e o que sobrava, o outro vinha e consumia também. E um ia consumindo o outro. Moral da história, nada mais tinha sobre aquela terra. Aquela terra agora totalmente improdutiva. Uma terra que não dava o fruto ao povo. Ao ponto de Joel, dentro da sua narrativa, ele dizer que eles precisavam ficar no momento de pranto, no momento de luto. Ele vai falar a respeito da noiva que perde o seu marido. Ele vai dizer que eles precisavam viver momentos de dores, que precisavam de fato demonstrar toda aquele momento de necessidade que aquele povo vivia. Joel chama a atenção do povo. Ele está tentando demonstrar para o povo na sua palavra que tudo aquilo que eles estavam vivendo eram consequências do pecado que o povo havia cometido, do pecado que o povo havia cometendo. E para isso, e por conta disso, o povo agora precisava manifestar arrependimento, uma vez que o próprio profeta vai convidar o povo a rasgar as suas vestes, a rasgar o seu coração, a se colocar num momento de total coração totalmente contrito, para que então Deus pudesse ter misericórdia. Durante a tarde eu estava lendo lá na casa da minha mãe, e eu fui ler uma Bíblia hebraica, e tem umas traduções muito interessantes, como é uma muito próxima do original. O profeta Joel lá, ele vai dizer que Deus poderia mudar de ideia. Joel vai chamar o povo e fala para o povo: se vocês demonstrarem arrependimento para Deus, Ele pode mudar de ideia a respeito do seu juízo. E eu gosto muito disso aqui, de verdade eu gosto. Por quê? Primeira coisa, o profeta, ele não está ocultando a verdade do povo, ele não está omitindo a verdade àquele povo. Como assim, pastor? Ele estava mostrando ao povo que eles estavam andando pelo caminho errado. E isso aqui a gente precisa parar para pensar, observar, fazer uma reavaliação daquilo que nós ouvimos nos dias de hoje, nos púlpitos da nossa igreja. O profeta não massageava o ego do povo. O profeta não buscava encontrar em alguém culpa para aquilo que estava acontecendo. Pelo contrário, ele estava pregando aquele povo, advertindo aquele povo que eles estavam vivendo consequência dos seus próprios erros. E isso é um ponto positivo. Por quê? Quem manifesta a intenção de corrigir, quem manifesta a intenção de advertir, é porque ainda tem a intenção de ver o melhor momento ou o bem-estar daquele quem está ouvindo. Todas as vezes que alguém manifesta uma palavra de correção a respeito daquilo que nós estamos fazendo, a respeito daquilo que nós estamos vivendo, certamente essa pessoa ainda deseja ver o nosso bem. Nós vivemos em um tempo que as pessoas não querem mais ouvir palavras de correção, palavras de confronto. As redes sociais publicam algumas coisas que às vezes eu fico sozinho sentado lendo e rindo, achando engraçado, porque é uma verdade. Quando algum tempo atrás o pastor corrigia a igreja, as pessoas mudavam de comportamento. Hoje, quando são corrigidos dentro da igreja, eles trocam de igreja, porque é mais fácil a gente sair para tentar ouvir aquilo que é melhor aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, do que de fato sentarmos para ouvir aquilo que vai fazer com que nós seguimos pelo caminho que vai nos levar à salvação. Mas escute isso aqui, o profeta, ele vai começar falando da ruína, porque que a ruína está acontecendo, mas logo em seguida o profeta, ele
vai trazer ao povo uma palavra de aconselhamento. E que palavra é essa, pastor? Ele vai convocar o povo ao arrependimento. Ele vai dizer ao povo que, embora soubesse das consequências, dos erros que eles estavam vivendo, uma vez que eles se arrependesse, Deus manifestaria a misericórdia na vida daquele povo. Foi então que Joel agora vai fazer uma convocação. Que convocação é essa? Ele vai convocar a todos os povos. E eu acho também interessante por demais, que aqui não vai ter isenção de quem vai ser convocado. Deus, orientando a Joel, ele convoca o povo para que todos se chegassem, que todos se ajuntassem, que todos se reunissem. E eu amo isso aqui. Cada um poderia ter ficado na sua casa, cada um na sua tenda, cada um no seu povo, mas não foi isso que Deus orientou a Joel. Deus orientou a Joel que ele ajuntasse o povo todo na congregação, para que o povo pudesse se santificar. Pastor, por que o senhor está frisando isso? Porque nós temos uma corrente hoje que prega que não é necessário estar na igreja, que não é necessário se reunir dentro do templo. Mas vejam só, desde os tempos passados, o profeta está sendo orientado por Deus a fazer o quê? A juntar o povo. E Deus vai falar para Joel: convoque a todos, convoque o homem, convoque a mulher, até a criança que ainda mama. Meu Deus do céu, isso aqui é muito interessante, porque nós temos todo cuidado, nós vivemos um período pós-modernidade, é esse período, e hoje a gente dentro da igreja acabamos também influenciado pelo tempo que nós vivemos, e por muitas das vezes as nossas crianças são isentas de alguns trabalhos da nossa igreja, de alguns comportamentos nossos, de algumas práticas religiosas nossas. Mas aqui Deus está dizendo para Joel: ajunta todo mundo, vai consagrar até a criança que mama. A Bíblia é tão confrontante que Deus vai dizer para Joel: manda até mesmo a noiva que está num leito nupcial, deixa a lua de mel de lado e volta para o templo, porque é tempo de se consagrar. Essa consagração tinha um propósito. Qual era o propósito dessa consagração, pastor? Invocar a misericórdia de Deus sobre aquela terra, sobre aquele tempo e sobre aquele povo. Deixa eu já começar a aplicar, porque o tempo não nos espera. Eu gosto disso aqui, eu amo essa palavra, porque eu acredito que ela cabe para os nossos dias. Nós estamos vivendo dias maus, nós estamos vendo novamente nuvens de gafanhotos sobrevindo sobre a nossa terra e consumindo aquilo que nós temos. Se eu perguntasse, embora eu acabei de contar o testemunho de alguém que acabou de sofrer um dano material, mas se eu perguntasse aqui, certamente tantos outros teriam testemunhos de perdas e danos que viveram. Nós hoje vivemos como sociedade na expectativa de uma reforma previdenciária que para nós vai ser como gafanhotos que vão entrar e vão consumir direitos nossos, embora os estudiosos tentam explicar e dizer que vai ser bem bom para nós, mas na verdade bom para nós era trabalhar o período em que trabalhávamos desde que nos entendemos por gente e pudéssemos nos aposentar ainda com a idade de desfrutar alguma coisa, mas hoje não, a gente vive nessa expectativa que nós vamos ser tirados nossos direitos. Nós vivemos um tempo que nós estamos sendo privados da nossa própria liberdade. Eu dizia para alguém ontem: os marginais estão soltos e os homens de bens estão presos. Nós vivemos num tempo em que os bons costumes e éticas morais são coisas retrógradas e que se tornaram motivo de escárnio. Quem procura andar de um comportamento sadio passa a ser ridicularizado por essa sociedade. Quem faz errado recebe aplauso, mas quem faz o certo se passa para o ridículo. E eu estou vendo a história se repetindo. É a lagosta que vem, é o gafanhoto que vem
É o pulgão que vem, é a lagarta que vem. De todo lado estão se consumindo, pastor. E aí? E aí que eu volto para o que a palavra de Deus nos orienta. Não acredito que sejam consequências da globalização. Não acredito simplesmente que seja incompetência do poder público. Não acredito que são obras do acaso de homens mal instruídos. Embora uma boa educação será sempre pleiteada, acredito que Deus está num prenúncio do seu juízo sobre essa terra. Tem crente pensando que os dias maus que nós vivemos hoje já é a grande tribulação, mas eu venho aqui dizer para você que as dores que sofremos hoje, os males que sofremos hoje, ainda está muito aquém daquilo que está por vir. Mas o que eu amo, a palavra de Deus, é porque ela nos orienta. Primeiro eu estou fazendo uma denúncia, eu estou dizendo que essas consequências dos dias maus que nós vivemos, não é por conta de tudo que eu acabei de dizer, mas eu acredito que é por causa de uma igreja que se dispersou do verdadeiro propósito. Eu acredito piamente que Deus, a fim de chamar a atenção do seu povo, Ele mais uma vez permite que o mal sobrevenha a nós. Pastor, o senhor está dizendo que o mal, e isso até porque se você olhar e ler, buscar a respeito do texto que nós lemos, nós vamos entender que esse exército de gafanhoto que veio consumindo tudo era um exército de Deus enviado para assolar a terra antes do seu julgamento. Então eu acredito que nós hoje vivemos uma ponta da ira de Deus. É só uma pontinha da ira de Deus. Por que, pastor, uma pontinha da ira de Deus? Porque, como eu disse, pré-modernismo para a igreja, e muitas igrejas se enquadraram dentro do pré-modernismo, deixaram de adorar, de ter verdadeiros cultos, deixaram de fazer a verdadeira adoração a Deus. Preferimos nos adaptar para agradar a gregos e agradar a troianos, quando na verdade a igreja foi constituída, não foi para agradar esse mundo, a igreja foi constituída para transformar esse mundo, e Deus também está incomodado com essa situação. Deus não quer uma igreja natural e formal, Deus não quer uma igreja que venha para um espaço agradável como esse, ar-condicionado e cadeiras acolchoadas, um bom som, um bom louvor, um pastor meio doido pregando e alguém está sentado muitas das vezes nessa cadeira como se fosse um mero espectador de um teatro, esperando aquilo que vai acontecer. Não foi para isso que Deus nos chamou. E nessa noite, o que Ele faz conosco? Ele nos convoca para estar aqui reunidos para quê? Para novamente buscar a santificação. Deus nos reúne aqui para nos santificar. Por quê, pastor? Se nós nos santificarmos, possa ser que Deus mude de ideia a respeito do Brasil. Possa ser que Deus mude de ideia a respeito do Rio de Janeiro. Possa ser que Deus mude de ideia a respeito de Nova Aurora. Mas uma coisa eu tenho certeza: se nós nos posicionarmos de acordo com aquilo que Deus está nos chamando, está vindo novidade de Deus para a nossa vida. Está vindo coisa boa para os nossos tempos. Você acredita nisso? Eu queria que jogasse a mão para o alto. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E o povo se reúne. E quando o povo se reúne e começa a fazer aquilo que Deus estava mandando para fazer, olha que coisa interessante. Quando eles se reúnem para fazer o que Deus estava mandando para fazer, nós chegamos aqui no capítulo de número 2 e no versículo de número 18 em diante. O povo não tinha mais nada. Joel disse: aquele que bebe vinho deve chorar. Por quê? Não vai ter mais o fruto da vide, e você não vai mais ter como beber. Estão sugando tudo, estão tirando tudo. Joel está trazendo o povo.
E o povo ouve Joel, o povo acredita na palavra do profeta, se ajunta e começa a fazer aquilo que Deus estava mandando. Então Joel vai dizer para o povo: então o Senhor terá zelo pela sua terra e se compadecerá do seu povo. Então Deus terá zelo pela sua terra e se compadecerá do seu povo. Sabe qual é o problema? Nós só estamos buscando os bens de Deus, nós só estamos buscando os favores de Deus, nós só estamos buscando de Deus aquilo que os nossos olhos faz com que nós nos sintamos agradados por Deus fazer. Mas Deus nessa noite está nos chamando para um tempo de consagração e um tempo de buscar a misericórdia do Senhor. Melhor do que você sair daqui hoje restituído a sua família, a sua riqueza, é você sair daqui gozando da misericórdia do Senhor. Por quê, pastor? Se a misericórdia do Senhor te alcançar, Deus vai ter zelo da sua casa, Deus vai ter zelo da sua terra, e descerá e compadecerá do seu povo. E o texto vai continuar dizendo: e o Senhor responderá ao seu povo: eis que vos envio trigo. Pastor, trigo, pois é, Deus está dizendo: se voltar para mim aquilo que estava faltando, eu vou novamente fazer chegar. O trigo era o produto que fazia o pão. Deus estava dizendo para aquele povo: se voltar novamente verdadeiramente para mim, não haverá mais falta de pão, porque eu vou enviar matéria-prima com sobra para o meio de vocês. Deus vai dizer: eu vou enviar um mosto. O mosto era o produto de fazer vinho. Deus estava dizendo: momento de tristeza não vai mais acontecer, porque eu vou enviar vinho de alegria sobre a sua vida. Deus estava dizendo: eu vou enviar o azeite. Azeite, nós sabemos que é a representação do Espírito Santo de Deus na Bíblia. Então Deus estava dizendo para aquele povo: se voltar para mim novamente, vai ter fartura do Espírito Santo na sua vida. Mas tem que voltar para Deus. No versículo 24 ele diz: as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituo-vos-ei o ano que foi consumido pelo gafanhoto. Versículo de número 26: e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. O meu povo não será mais envergonhado, porque o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo será envergonhado para sempre. Quem recebe essa palavra, Deus está dizendo: está passando o tempo da vergonha, está chegando o tempo da dupla honra. Quem pode adorar a Ele nessa noite? Quem pode celebrar a Ele nessa noite? Oh, adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus. A vergonha vai passar, glória. A escassez vai passar. E há de ser que depois daqueles dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Os últimos dias da igreja começam em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 16, diz Pedro: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias
derramarei do meu espírito, derramarei do meu espírito, derramarei do meu espírito, derramarei do meu espírito, derramarei do meu espírito. E a quem diz esta promessa: a vós, a vossos filhos e a tantos quantos o Senhor vosso Deus chamar. Chamado recebe o Espírito. Quem foi chamado recebe o Espírito. Quem tem chamada tem o Espírito. E quando é a partir de agora, quem recebe uma porção maior do Espírito, por um minuto com as mãos aos céus, seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia, seja cheio. Quem recebe, glorifica, adora, manifesta que você é chamado. Ali, já está recebendo lá, já tem gente recebendo aqui, já tem gente recebendo ali, e há de ser. Eu sinto que o Espírito está sendo derramado lá. Já tem gente recebendo lá atrás. Isso, minha santa, glorifica mesmo. Isso, meu filho, profetiza. Quem sente liberdade no Espírito, fala em novas línguas. Quem sente liberdade no Espírito, adore com a mão erguida, enche o seu peito, dê um louvor a Ele, porque a promessa diz respeito a vós, a vós. Eu tô com vontade de correr aqui. Eu vou correr aqui! Oh, glória! Os sacerdotes vão jogar brasa de fogo aí pra baixo. Você vai mandar glória pra cá. Nós vamos mandar fogo pra lá. E vai ter uma sapetação de fogo aqui hoje. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Quem tem daqui, manda pra lá. Quem tem de lá, manda pra cá. Hoje o que Joel disse vai acontecer. Uracala Bassuri, Urimi canta laica, Surianda, Uramacante, Revaciéria, Urabacante, Revassuri, Revácia, aí de Omenefaio, tá sentindo da glória! Isso, meu filho, se alegra mesmo. Pode cortar a tua luz, pode faltar o dinheiro do gás, pode faltar a passagem para trabalhar, mas o Espírito Santo tem. Adora! Quem tem boca para adorar? Quem tem boca para adorar? Adora a Deus! Isso, adora! Adora! Jesus te batiza com o Espírito Santo hoje! Abre a boca para adorar! Abre a boca para adorar! Sinta a presença! Seja tocado! Receba! Toma, se calabaraba, suri calabaraia! Toma!
Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Oh, glória. Eu estou sentindo Jesus aqui. Tem presença de Jesus aqui. Enquanto a gente adora, Deus está visitando a tua casa. Enquanto você adora, Deus está visitando a tua ação. Adora a Deus. Adora. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. O profeta de Joel termina dizendo: e há de ser que todo aquele, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Eu quero terminar essa palavra aqui. Eu preciso terminar. Mas eu quero terminar dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele promete encher do Espírito, mas ele também promete ser salvo. E eu não sei se alguém nessa reunião entrou aqui afastado dos caminhos do Senhor, que por algum motivo se entristeceu, foi embora, ou nunca foi crente e veio numa reunião como essa. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. A palavra de Deus para você é: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer salvar a tua alma. Mas você precisa confessar Jesus como o Senhor da sua vida. Então, se você está aqui, afastado da igreja, nunca foi crente e deseja ser salvo, eu lhe convido a vir aqui na frente, confessar Jesus como Senhor da sua vida. A oportunidade está aberta para você. Jesus hoje quer produzir salvação para você. Sai do seu lugar, vem aqui para o altar, que eu quero orar por você. Cadê você? Estou te esperando. Onde está mais alguém aqui nessa noite que adentrou e que precisa ser salvo? Não estou te oferecendo religião, não estou te oferecendo denominação. Eu estou dizendo que quem invoca o nome do Senhor é salvo. Deus tem interesse pela tua alma. E se você chegou aqui nessa noite, é para você que Jesus está mandando eu falar. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Toma uma atitude de coragem. Saia de onde você estiver, sentado na cadeira, em pé lá atrás. Venha aqui para o altar, porque Jesus quer te salvar. Mediante tudo que Deus pode fazer para a sua vida, o maior milagre que um homem pode viver é o milagre da salvação. E hoje Jesus deseja salvar a sua vida. Eu estou te esperando aqui. Onde está a próxima pessoa? Então esse aí. Vou tentar. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá. Agora veria o Senhor
frente a frente, cantarei, e há naquele imenso coral, veria anjos e querubins ali, reunidos, cantando hosanas ao Rei. Leva esse meu pensamento, será realidade, Pois pra lá voarei. Veria ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago, vejo João, Abraão, Isaac e Jacó. Veria anjos e querubins ali, reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve esse meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso. Tem alguém ainda que tem esse sonho aí? Veria anjos e querubins ali, reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve esse meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Pergunto pela última vez nessa noite: tem mais alguém que quer ir pra lá e está em dúvida se a tua vaga está marcada, se teu passaporte está carimbado? Estou te oferecendo salvação aqui hoje em Jesus. Se você quiser, ainda dá tempo. Só vim correndo aqui no altar que eu vou orar por você. Tem mais alguém aqui que quer? Tem mais alguém aqui que deseja? O momento é agora, a oportunidade é essa. É o único que eu posso lhe garantir. Até porque o amanhã só pertence a Jesus. Não me pertence. Não tem mais ninguém? Estenda as suas mãos para cá. Senhor, eu quero louvar mais uma vez o teu nome por essa vida que está no altar. Eu quero lhe pedir, ó Santo Deus, preserve a vida dele para o dia da bênção, para o dia da vitória e para o dia da salvação. Escreva o nome dele no livro da vida e que de lá nunca mais o nome dele seja apagado. E se a igreja de Deus concorda com a sua oração, aplaude a Jesus, porque para ele toda a honra, toda a glória, todo louvor.